Em Mateus, irmãos, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24, irmãos. Nosso objetivo, irmãos, por servir a Jesus, seguir após Jesus, é salvação, né, irmãos? Salvação. Cada um de nós lutamos pela salvação, pela eternidade com Jesus. Nós cremos na eternidade, nós sabemos que ela existe. A eternidade, para o mundo, eles vêm de outra maneira. Né? A palavra fala lá no Antigo Testamento que o Senhor lá, ele colocou o mundo no coração do homem para que a obra de Deus não fosse vista por eles, né? E quando se fala o mundo, é a eternidade. Então, os homens, eles têm uma eternidade na vida deles, mas é concernente a este mundo. Eles acham que nada aqui vai acabar. Eles acham que o mundo vai durar para sempre. Eles fazem as coisas pensando que vão usufruir delas por muito tempo, e na verdade não é assim. Hoje as pessoas estão com o olho aberto, daqui a pouco está fechado, morre. E tudo fica, irmãos. E tudo passa. Mas as coisas de Deus não passam nunca, né? E aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, aqui Jesus dizendo, tá, irmãos? Jesus falando isso daqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre o que, irmãos? Sobre a rocha. Rocha é algo firme, irmãos. Rocha é algo que não se abala. Então a rocha, para uma construção, ela é inabalável. Se você encontrar uma rocha, pode construir em cima dela, que a casa não vai ser abalada. Ela é firme. Sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, aqui fala de ventos que vão vir, chuvas, enxurrada, ventania, irmãos, coisas fortes que vão vir sobre, contra, né, vai vir contra a edificação, mas a edificação está sobre a rocha. Então, quem é aquele, irmãos? Quem é aquele que edifica sobre a rocha? Quem é aquele que é firme? Quem é aquele que não é derrotado por um vento, não é derrotado por uma enxurrada, por uma tempestade? É aquele que ouve a palavra e pratica, irmãos. Então, esse é o homem prudente. Ouve a palavra de Jesus e pratica. Esse é aquele que tem a casa edificada sobre uma rocha, inabalável. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu chuva, correram rios da mesma forma, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então a diferença, irmãos, o problema não está no vento, o problema não está na tempestade, o problema não está nos rios que correm forte a correnteza, não é isso. O problema está, irmãos, na prática ou não da palavra. O problema está na sensatez ou na insensatez. Esse que é o problema. Então o problema para o ser humano, não são as lutas. O problema para o ser humano não são os problemas que surgem. O problema para o ser humano é a sensatez ou a insensatez. É aquele que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Então a palavra está aí para todos, irmãos. Essa palavra já está em todo mundo. Isso quando, na época dos apóstolos, eles já diziam. A palavra está por todo mundo e já vai frutificando. Aí cabe o quê? Ouvir a palavra e praticar, ou ouvir a palavra e não praticar. Então, para nós, o que serve, irmãos? Ouvir a palavra e praticar. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos, vão vir as tempestades e nós vamos passar por ela. Quando não praticamos a palavra, vem a tempestade e ficamos diante da tempestade prostrado diante da tempestade. Os irmãos já se viram dentro de casa e vem aquela chuva forte. A sua casa, o telhado é bom, as paredes são fortes, você está sem preocupação nenhuma, irmãos. A tempestade vem, você está ali tranquilo. Ainda bem que eu cheguei em casa a tempo. E está em casa tranquilo. Por quê? Porque a edificação é boa. Agora imagine você numa cabana mal feita, e aí vem uma tempestade e o vento. Você vai estar despreocupado lá dentro, irmãos? Lógico que não. Por quê? Porque a edificação não presta, não tem estrutura, irmãos. E é isso que Jesus ele deixa bem claro, né? Aqui um pouquinho mais à frente aí, em 1 João, capítulo 2, irmãos. 1 João. Bem lá à frente, né, irmãos? 1 João, o capítulo 1, irmãos. Capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5.
Então Jesus, ele fala assim, ó, o homem sensato é aquele que ouve essas minhas palavras e praticam. Aqui em 1 João capítulo 1, versículo 5, irmãos, ele diz aqui, ó, aqui a palavra diz, João dizendo, né? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O que é uma mensagem, irmãos? É uma palavra. É a palavra de Jesus. Essa é a mensagem que nós recebemos de Jesus e anunciamos para vocês. Qual que é a mensagem? A mensagem é essa, ó. Deus é luz e não há nele trevas o quê, irmãos? Nenhuma. O que é luz, irmãos? O que é luz? Alguém arrisca dizer o que é luz, irmãos? Entendimento. Luz é entendimento. Entendimento. Imagina que você está num lugar que você não conhece aquele lugar, você foi dormir na casa de alguém, você não conhece os cômodos lá, e está escuro, está aquele breu, e aí você vai lá, você não enxerga nada, e você não sabe o caminho que você tem que seguir naquela casa, porque você não sabe onde estão os móveis, você não sabe se tem alguma coisa para você tropeçar, ali você está em trevas, você não tem entendimento daquele lugar. Aí você vai lá e acende a luz. Quando você acende a luz, você adquire o quê, irmãos? Entendimento daquele lugar. Ali você sabe que tem uma escrivaninha ali, tem um sofá ali, tem uma poltrona ali, então você já consegue andar ali. Tá a luz raiou ali. Você tem entendimento daquele lugar. Deus é luz, Deus é entendimento, e não há nele trevas nenhuma. Irmãos, Deus, quando Jesus ele veio ao mundo, ele andou com entendimento. Com entendimento. E ele passou o que para nós, irmãos? Entendimento. Então Deus passa para nós entendimento. Nós andamos com entendimento. Quando nós andamos com entendimento, nós somos sensatos. Quando nós andamos com entendimento, a nossa casa está estruturada na rocha. Vai vir o vento e nós temos entendimento. Vem a chuva, nós temos entendimento. O rio corre forte e nós temos entendimento. Então, o apóstolo João aqui ele diz, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, sem entendimento, mentimos e não praticamos o que, irmãos? A verdade. Então, o que é a verdade, irmãos? O que é a verdade? A palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Então ele diz, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele é o caminho. Jesus também é a porta. Está lá em João 10. Jesus é o bom pastor. Jesus é a verdade. Então, quando que eu estou na verdade, irmãos? Eu estou na verdade quando eu ando na luz. Quando eu ando com entendimento. E aí diz aqui, ó. Versículo 7. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do que, irmãos? Então, é uma sequência. É uma sequência. Então, eu sou sensato, eu ouço a palavra da verdade e eu pratico. Eu tenho a vida estruturada na rocha. Aí eu digo, eu conheço a Deus, mas eu ando em trevas. Não, eu sou mentiroso, eu não conheço a Deus. Mas se eu andar na luz, aí sim, eu conheço a Deus, eu tenho comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo me purifica. Porque eu preciso ser purificado, irmãos. Os irmãos precisam ser purificados constantemente. Uma palavra mal falada é o que, irmãos? Uma palavra mal falada para o cristão é pecado. Um olhar estranho na hora errada, para o cristão é o que, irmãos? Pecado. Um palavrão que ele soltou é o que, irmãos? Pecado. Uma mentirazinha que ele contou é o que, irmãos? Pecado. Aí eu pergunto para os irmãos, nós precisamos ser purificados ou não, irmãos? Eu preciso. Eu preciso ser purificado. Os irmãos precisam ser purificados. Só tem uma forma de ser purificado, é andar na luz. Andar na luz, irmãos, não tem outra forma. É andar com entendimento. Entendimento. Para ser purificado. Nós precisamos ser purificados. Aqui no capítulo 2, no versículo 3. 1 João capítulo 2, versículo 3. Diz assim, ó. Nisso sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem, irmãos? Jesus. Se guardamos o quê? Os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente, de que forma, irmãos? Aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então, para eu ter comunhão com ele, nós lemos lá no capítulo 1, nós temos que estar na luz. Para eu conhecer ele, eu tenho que praticar isso daqui, irmãos. Guardar os mandamentos dele. Quando eu guardo os mandamentos dele, eu conheço ele. O que é conhecer, irmãos? O que é conhecer? Conhecer aqui, irmãos, é estar nele. É estar.
Se Deus me conhece, Ele está onde? Em mim. Conhecer é entrar, conhecer é estar. Então, eu conheço a Deus, eu tenho que estar nele, e Ele tem que estar em mim. Porque não adianta eu dizer, eu estou em Cristo, mas Cristo não está em mim. Por quê? Porque eu não guardo os seus mandamentos. Então, guardar o mandamento, irmãos, é praticar. Isso aí, irmãos, eu vejo que a igreja, ela padece muito por isso. Porque eu já falei isso algumas vezes. A palavra, irmãos, ela é ministrada e os irmãos não são obrigados a praticar. Os irmãos não são obrigados a entender. Ninguém tem como obrigar os irmãos a entender a palavra e querer praticar a palavra. Cada um de nós somos livres. Só que quando vem a luta, quando vem a tribulação, aquilo que você não aprendeu, aquilo que você não praticou, é na hora da aflição que você vai precisar daquilo. É como aquela criança que está na escola, eu já citei isso algumas vezes. A criança vai para a escola e ela só responde a chamada. E a professora está lá ensinando e ela não está nem aí. O dia da prova chega. O dia da prova chega. E quando chegar o dia da prova, aquela criança vai passar, irmãos, na prova? Na prova não, ela vai passar de ano, porque agora todo mundo passa de ano. Mas na prova ela não vai passar. Ela vai tirar uma nota bem ruim na prova. Por quê? Porque ela não aprendeu nada. E assim também somos nós. Então, até numa área da minha vida, a palavra pode entrar. Em outra área já não pode. Isso aí que decide sou eu. Está errado, irmãos. Então, eu não posso ser assim. Quando se fala do perdão, por exemplo. Fala do perdão, aí um pode dizer assim, ah, mas eu não acho assim. Eu não acho assim. Não é bem assim. E essa área do perdão fica vazia. Não traz a palavra, não cumpre a palavra, não busca cumprir a palavra. Ah, perdão não... Aí quando se fala em, misericórdia. Ah, mas não é bem assim. Aí também, não é? Aí quando se fala em determinado assunto, ah, mas eu entendo de outra maneira. Pô, se entende de outra maneira? Então chega naquele que pregou e fala com ele. Fala assim, ó, você pregou sobre isso, você citou o texto tal, mas eu entendo de outra maneira. E aí, conversa com o irmão vai explanar aquilo lá, vai explicar. E aí vai chegar num denominador comum, irmãos. É o certo, não é? Porque do contrário, quando vem a luta, quando vem a tribulação, cai. É assim, irmãos. Isso é para todo mundo. Para todo mundo. Então tem assuntos, por exemplo, que quando eu vou conversar com os irmãos, né, depois de um assunto que é pregado constantemente. Aí quando vai conversar com o irmão, eu vejo que o entendimento está diferente, irmãos. Está diferente daquilo que é pregado. Aonde que aprendeu, irmãos? Onde que aprendeu dessa forma? Aprendeu sozinho, em casa? Se aprendeu sozinho, passa pra gente. Passa pra gente o que aprendeu. Pra gente entender e poder, não é, irmãos, seguir adiante com entendimento só acerca das coisas. Porque eu vejo que o entendimento são diferentes. Então, a palavra é bem clara, irmãos. É bem clara. Versículo 6, ó. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, como que Jesus andou? Jesus, quando ele foi pregar para a mulher samaritana, os discípulos, eles foram atrás de comida. E aí os discípulos chegam lá com a comida e ofereceu comida para ele. Aí ele falou assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conheceis. E aí falaram assim, pensaram com eles: será que alguém deu comida para ele? Aí ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Qual é a minha comida, irmãos? Qual é a sua comida? Qual é a comida da igreja? A nossa comida é observar a palavra que Jesus nos deu, entender a palavra que Jesus nos deu e fazer a sua obra, irmãos. E fazer a sua obra. É seguir adiante, vencendo tudo que vier pela frente, enfrentando cada batalha, cada luta, cada dia, irmãos, cada dia, meditar na palavra de Jesus. Cada assunto que ele diz. Irmãos, a palavra, ela é completa. A palavra fala de N assuntos. E nós temos que observar cada assunto. Quando Jesus vem falando acerca de um assunto, medita naquilo, observa aquilo. Busca entender aquilo a fundo. Cobra dos irmãos, cobra de mim, cobra do Denis, cobra da gente, irmãos. Passa entendimento pra gente. Ó, entendi isso daqui, ó. Eu entendi dessa forma. Pra gente poder entender junto. Entender junto. Para quando chegar lá na frente, quando acontecer alguma coisa, não tem entendimento diferente um do outro. O nosso entendimento, um só, irmãos. Um só entendimento. Em todos os assuntos, um só entendimento. Um só. Um só entendimento. Teve um irmão, para você ver a questão do entendimento, vou citar só um exemplo para vocês. Teve uma vez, não está no nosso meio mais, ele pregava a palavra, e ele soltou uma pérola uma vez. Ele falou assim, irmãos: olha, se Jesus voltar e eu tiver com a minha esposa, naquele momento, eu vou para o inferno. Aí eu peguei e falei: o quê? Como que é isso? Explica para mim isso daí. Não. Falei: rapaz, você está enganado. O que é isso? Onde que a palavra proíbe isso aí entre um casal? Casado? Se Jesus voltar naquele momento, você não vai para o inferno coisa nenhuma. Por causa disso, não. Só se você estiver traindo sua esposa, rapaz. Aí conversamos ali, aí ele desconversou, irmãos. Desconversou e
Mas é o entendimento que ele tinha e estava oculto lá, ele escapou ali, numa conversa. E aí eu fico pensando, né, irmãos? Isso era um irmão que era firme, era um irmão que estava na palavra, chegou antes que eu na palavra, tinha chegado, né, antes que eu da palavra, e com esse entendimento, irmãos. E eu já ouvi de alguns irmãos coisa parecida. Então, o que é isso, irmãos? É falta de entendimento. Tem um entendimento próprio, não é o entendimento que a palavra passa, é um entendimento próprio. Ele entendeu daquela forma e foi pregado ao contrário e ele nunca absorveu, irmãos. Ah, eu entendo assim, pronto, acabou, vou ficar com o meu entendimento. E fica com o entendimento. Fica com o entendimento e é errado, não está certo. Não está certo. Quando se fala em outros assuntos, também. Às vezes você vai conversar, aí, não, mas aí a pessoa solta uma pérola. E aí você fala, não é assim não, onde você aprendeu isso aí? Não é dessa forma. Outra questão, irmãos, importante para os irmãos, só um outro exemplo. Quando Jesus vier, ele vai vir, né, irmãos? O céu vai se abrir, a palavra fala. O céu vai se abrir. Jesus vai vir buscar a igreja. Se naquele dia que Jesus vier, você estiver numa festinha com seus familiares, você está numa festinha com seus familiares lá, uma festa de aniversário de uma criança, e ele vier, você estiver firme nele, você estiver buscando a Jesus, estiver cumprindo a sua palavra, estiver perseverando, se ele vier, vamos supor que é um dia de culto, está a igreja toda reunida aqui um dia de culto, e você foi numa festa de aniversário de um sobrinho, você vai para o inferno ou vai para o céu, irmãos? Tem dúvida disso, irmãos? Se você não tiver no pecado, se você não tiver no pecado, você vai para o céu, irmãos. E pode ser que tenha gente que acha que vai para o inferno. Então, irmãos, são coisas que a gente tem que entender. Pode falar. Não, eu estou dizendo uma festinha de aniversário. Não estou dizendo que vai ter bebida, não estou dizendo que vai ter baile, que vai ter. Não, estou dizendo uma festinha de aniversário. Amém, irmãos? É uma festinha de aniversário. Eu dou um exemplo que eu estou dando, né? É lógico, se você pegar, irmãos, se você tiver na roda dos escarnecedores, dançando junto com o ímpio lá, se você estiver dançando junto com o ímpio, se você estiver bebendo junto com ele, ou vendo a pessoa beber na mesma mesa e contribuindo com aquilo, você não está firme em Cristo, irmãos. Eu estou falando de uma pessoa que está firme em Cristo. Uma pessoa que está servindo a Jesus, uma pessoa que está perseverando. E isso nós temos que entender muito bem, irmãos. Muito bem. Né? Temos que entender muito bem. Aqui, sobre esse assunto, né, irmãos? Salmos, né? Capítulo 1, né, irmãos? Salmos capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem, irmãos? Os ímpios. Quem que é o ímpio, irmãos? Quem que é o ímpio? É aquele que pratica impiedade, né, irmãos? É aquele que não o ímpio é o contrário daquele que é firme com Deus, irmãos. Então ele é um ímpio, né? Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, é muito diferente. Você tem um sobrinho e a mãe dele faz uma festinha de aniversário, faz um bolinho para ele lá, e você vai lá e canta o parabéns para ele lá. É uma festinha de aniversário dele. Outra coisa é você ir numa festa onde tem bebida alcoólica, onde tem danças, tem músicas mundanas, e você está junto com o povo ali, vendo tudo aquilo e se alegrando com aquilo. Você está ouvindo o conselho das pessoas que estão ali, as pessoas estão te aconselhando, você está achando muito bom, e você está andando segundo o ritmo delas. Essa pessoa não está firme com Deus, irmãos. Essa pessoa não está firme com Jesus. Essa pessoa ela não foi num lugar somente para honrar uma criança ali, porque é o momento da criança ali, ela gosta da criança, e ela falou, não, vou ali para ver a criança e tal. Não, não é isso. Essa pessoa ela gosta do ambiente ali. Então aquele ambiente é agradável para ela. Essa pessoa não esteve e não vai estar firme com Jesus. Essa pessoa está andando segundo o caminho dos ímpios. Ela está já se alegrando com eles. Então isso nós temos que entender também muito bem, irmãos. Eu acho que isso não é segredo para nós, não é mistério para ninguém, né, irmãos? Não é mistério para ninguém. Então, aí diz aqui, ó. Antes, versículo 2: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós temos a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, irmãos. É a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E como eu disse lá, nós temos que meditar nela todos os dias. No ministério da reconciliação, na palavra da verdade. Temos que meditar em cada momento de nossas vidas. É que nem diz aqui, vamos
Deixa eu terminar aqui, irmãos. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai acontecer o quê, irmãos? Prosperará. É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não tem prazer nas coisas do mundo. Então tudo que ela fizer vai prosperar. Por quê? Porque ela medita na palavra de dia e de noite. Então eu cito um exemplo aqui, e foi até bem lembrado, irmãos, porque muitas vezes o que acontece? Então quer dizer que eu posso ir nas festinhas, não é, irmãos? Pode dizer que eu posso. Quer dizer, eu não posso pregar, e irmão nenhum pode pregar, que se você estiver numa festinha de aniversário de uma criança e Jesus vier, você vai para o inferno. Isso é errado, irmãos. Mas também, o fato de eu dizer que você não vai, não quer dizer que você está liberado para ir nas festas e não ter discernimento para entender as festas, irmãos. É que nem diz aqui, ó, vamos mais à frente, em 1 João, capítulo 2, irmãos. Tem um outro exemplo lá também, que quando se prega, as pessoas interpretam errado muitas vezes, irmãos. É, deixa eu ver aqui, segunda. 1 João capítulo 2, irmãos. 1 João capítulo 2, isso mesmo. O versículo 1. Aqui, esse capítulo 2, versículo 1, ele é continuação, irmãos, porque aqui, irmãos, é separado por capítulos, versículos. Mas no princípio não foi assim, irmãos. Então imagine que a palavra é um texto só. Não tem 1 João capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Imagine que é uma coisa só. Então quando você lê o capítulo 2, versículo 1, você tem que ler o capítulo 1 no versículo 8 ali, para você entender isso daqui. Porque se você pegar somente o capítulo 2, versículo 1, olha só que coisa. Ele diz aqui, o apóstolo João: Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, se eu pegar só esse texto aqui, e aí eu falo assim, ó, a palavra está dizendo que eu não posso pecar, mas se eu pecar, eu tenho um advogado. E aí, irmãos? Basta eu ter um advogado? Aqui está dizendo isso. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, se você praticar um erro no mundo e você tiver um bom advogado, você está mais seguro ou menos seguro que se não tivesse, irmãos? Mais seguro, você está confiante. Meu advogado é bom. O meu advogado, ele é bom demais, então eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo que ele vai conseguir me defender, ele vai conseguir me ajudar. Ponto final. A pessoa nem se preocupa tanto com o erro que ela cometeu, porque tem um bom advogado. Só que vamos ler, irmãos, o capítulo 1, versículo 8. Aí nós vamos entender isso daqui. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o que mais, irmãos? Nos purificar de toda injustiça. E aí sim, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí ele vem dizendo aqui, ó, capítulo 2, versículo 1. Essas coisas eu vos escrevo, é o que ele escreveu antes aqui, para que não pequeis. Por quê, irmãos? Porque Jesus é justo e não concorda com a injustiça. Então, se eu pecar, eu não posso dizer assim, eu não peco. Por quê, irmãos? Porque todos nós pecamos. Todos nós estamos propícios a pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos que fazer o quê, irmãos? Confessar os pecados diante dele. E ele vai nos purificar. Ele vai nos perdoar e vai nos purificar de toda a injustiça. Mas aí é um processo. Quando eu peco e eu coloco o meu pecado diante de Deus, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, o que eu tenho que fazer, irmãos? Me arrepender, reconheci, agora eu tenho que aceitar ser purificado da injustiça. Porque se eu não aceitar ser purificado, não adianta eu me chegar a ele. Eu tenho um bom advogado, eu tenho um advogado que é o próprio Deus que me defende, porém, eu não aceito ser purificado da injustiça. Isso eu tenho que aceitar. Então, quando eu me coloco diante de Deus, eu tenho que entender isso, irmãos. Que não é somente eu me colocar diante dele. Não é somente eu ter um bom advogado. Tem um processo a ser seguido. Versículo 9, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós jamais vamos poder dizer, eu não peco. Porque se eu disser, eu não peco, eu sou perfeito. E se eu sou perfeito, eu não preciso de Deus, irmãos. Por isso que nós não podemos dizer. Mas, se acontecer, nós temos um advogado. Temos que nos colocar diante dele e ele vai nos purificarmos. Purificar. Né? Aqui, 1 João mesmo, no capítulo 5 aí, irmãos. Nós já conhecemos bem esse versículo. O versículo, capítulo 5, versículo 19, irmãos.
Por que nós não podemos, irmãos, nos assentar na roda dos escarnecedores? Por que nós não podemos andar segundo o conselho dos ímpios? Aqui vem dizendo por quê. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Quer dizer, nós somos de Deus. E todo o mundo está onde, irmãos? No maligno. Irmãos, imagine que aqueles que não estão em Cristo, eles estão no maligno, no maligno. E nós temos contato com eles, de uma forma ou de outra. Nós trabalhamos para pessoas que servem ao maligno. Nós temos familiares que é próximo da gente, mas que muitas vezes serve ao maligno. Porque todo aquele que não serve a Jesus, serve ao maligno. E como que eu vou seguir conselho dessas pessoas, irmãos? Como que eu vou andar no ritmo delas? Eis-me aqui para seguir o seu ritmo. Irmãos, ela vai me caminhar para o inferno, porque ela anda no caminho do maligno. E eu não posso. E aí diz aqui, ó, versículo 20, ó. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo, Jesus, e nos deu entendimento, irmãos, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus, quando ele vem, ele dá entendimento, irmãos, para a gente. Ele dá luz. Luz. Para que a luz? Para não andarmos em trevas. Por que a palavra fala? Nem vou ler lá, mas em João capítulo 1 vai falar, né, irmãos? Que Jesus ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, que, irmãos? Aos que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no nome de Jesus, quando nós recebemos o poder. E o poder é a sua palavra, irmãos. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Então Jesus ele veio e nos deu entendimento, ele nos deu a sua palavra. Por isso que aquele que não segue a palavra de Jesus está em trevas. Aquele que não segue a palavra de Jesus, que não pratica, tem a vida estruturada na areia. Aquele que não pratica a palavra está em trevas, não conhece a Jesus. E Jesus fala: vocês têm que me conhecer. Eu tenho que conhecer vocês. Eu tenho que estar em vocês e vocês têm que estar em mim. É que nem, eu ia terminar aqui, mas tem uns minutinhos. João capítulo 15, irmãos. João capítulo 15, versículo 1, irmãos. Diz assim, aqui Jesus dizendo, tá, irmãos? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, através do que, irmãos? Da palavra que eu vos tenho falado. Então, para eu estar limpo, eu tenho que observar as palavras de Jesus. É o evangelho. E aí diz aqui, ó, está em mim e eu em vós. Então, quer dizer, eu tenho que estar em Jesus e ele tem que estar em mim. Tem que haver isso daí, irmãos. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, nós nada podemos fazer. E para eu fazer o que é do agrado de Jesus, eu tenho que ter a palavra dele, irmãos, dentro de mim. Ele tem que estar em mim. Eu tenho que estar nele. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado aonde, irmãos? Fora, como a vara, e secará, e os colhe, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí muitos podem dizer assim, né? Então eu vou pedir qualquer coisa e ele vai me dar. Não é qualquer coisa, irmãos. Se ele estiver em mim e eu estiver nele, eu vou pedir qualquer coisa, irmãos? Imagina que Deus está dentro de você e você está nele porque você está seguindo a palavra dele. Aí você vai pedir alguma coisa para ele. O que você vai pedir, irmãos? Você vai pedir coisas concernentes a esse mundo ou coisas concernentes à vida eterna, irmãos? A vida eterna. Você não vai pedir coisas supérfluas para Jesus, que é o único Deus verdadeiro, a vida eterna. Você pode até falar para ele: Senhor, me ajuda nessa área aí que eu tô passando apuro. Pode acontecer, lógico. Mas não vai ser a sua primeira oração, irmãos. Você não vai estar desesperado com isso. Isso aí você vai pedir, pronto. Agora, tem gente, irmãos, que só pede coisas terrenas. E acha que ele vai dar por quê? Porque a palavra fala. Não, lógico que não. Lógico que não, irmãos. Eu tinha uma enfermidade, irmãos, que me atrapalhava demais. E eu nunca orei por ela, irmãos. Nunca orei para ser curado. Nunca orei para ser curado. Eu orava pelos meus irmãos, orava pelas necessidades dos irmãos. Deus me ajudou, Jesus me ajudou. Entendeu? Me ajudou. Mas as pessoas não, as pessoas elas querem, batem na tecla ali, elas ficam e pressionam Deus como se ele tivesse obrigação, irmãos. Não.
Aquele que está nele vai fazer, lógico, o que ele quer, irmãos. Versículo 7, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Irmãos, como que eu faço para permanecer no amor de Jesus? Vai dizer aqui no versículo 10, ó. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja de que forma, irmãos? Completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, como que Jesus nos amou, irmãos? Como que Jesus nos amou? Foi um amor incondicional, né, irmãos? Ele não impôs condição nenhuma, porém, né? Porém, para eu permanecer no amor dele, eu tenho que cumprir os seus mandamentos. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Jesus, ele ama a humanidade inteira. A palavra fala que Jesus, ele amou o mundo, as pessoas, que deu seu filho unigênito, filho único, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Então não adianta Deus amar a humanidade inteira e a humanidade inteira não servir a ele, irmãos. De que adianta isso? De que adianta? Deus me ama. Tá, Deus me ama. Mas para eu ter o amor dele, eu tenho que cumprir os mandamentos, irmãos. Eu tenho que cumprir os mandamentos. Então, eu amo como Jesus me ama. Mas todos, cada um de nós, temos que cumprir os mandamentos de Jesus. De que adianta, irmãos? De que adianta falar, eu te amo? Tá, eu te amo, mas o meu amor pela pessoa, de que vai adiantar se a pessoa está no mundo, se a pessoa não quer Jesus? De que adianta, irmãos? É como Jesus amou. Então Jesus, ele amou a humanidade inteira, deu a vida por todos, mas nem todos querem ele. Nem todos querem seguir após ele. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo minhas irmãs. Mas de que adianta isso, irmãos? De que adianta? É amar como Jesus amou. Mas eles não querem Jesus. De que adianta isso? Nada, não adianta de nada. Para eles não, para mim adianta. Porque eu estou cumprindo com o mandamento de Jesus. Mas para a pessoa que não quer, não adianta de nada. Então, Jesus é mantido de braços abertos para todo mundo. Mas as pessoas não usufruem da graça de Jesus, não usufruem das promessas de Jesus, porque não conseguem enxergar elas, assim como não enxergam a porta estreita, não enxergam o caminho apertado, e entra pela porta larga, anda pelo caminho folgado, e vai rumo à perdição, seguindo o conselho dos ímpios, sentando na roda dos escarnecedores, e vai que vai, irmãos. E vai que vai. E vai que vai. E aí não consegue naquele dia, não vai conseguir salvação. Então nós temos que lutar cada dia para isso. Lutar cada dia para ter a salvação, irmãos, em cada um de nós. O nosso nome está escrito no livro da vida. E naquele dia, quando você abrir o livro, não é, irmãos? Está o nome lá, ó, e não tem quem tire, irmãos. Né? Só quem pode tirar o nome de lá é Jesus. E por que, que ele tira? Porque nós queremos, porque se nós não quisermos, nós vamos permanecer, perseverar, seguir após ele e pronto. E chegar naquele dia vai estar lá o nome escrito lá. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos?